Fala pessoas, tudo bem? Professor Wellington, coach de carreira. Hoje nós vamos falar como funciona a mente dos campeões. Sim, tanto na vida como nos esportes. Quer saber? Então fica comigo e vamos juntos para mais esta viagem do conhecimento. Vamos lá! Vou falar para vocês como funciona a mente de um campeão. Isso vai nos ajudar muito para o nosso contexto de vida pessoal, profissional e de todos os desafios que a gente tem aí por essa nossa infinidade aí de rotinas na nossa vida. Primeiro passo é entender que a mente de um campeão, o mindset de um campeão, tem uma característica específica. Primeira característica específica que tem é que ele tem um planejamento, ele tem um objetivo bastante claro aonde ele quer chegar. A mente de um campeão tem que ter um objetivo, tem que ter um planejamento bem claro aonde ele quer chegar. É a primeira referência, a primeira característica da mente de um campeão. Um objetivo, um planejamento, uma clareza aonde ele quer chegar. Primeiro passo. Segundo passo, a mente de um campeão, ele tem que estar sempre apto a enfrentar desafios, a enfrentar a perspectiva da derrota, a perspectiva de problemas, enfrentar problemas. Então, duas características que ficam bem claras na mente de um campeão é, primeiro, ele sabe aonde ele quer chegar. Segundo, ele tem a perspectiva que ele vai enfrentar problemas, que ele vai enfrentar dificuldades, que ele vai enfrentar derrotas. Um campeão de verdade, ele tem essas duas vertentes. Na primeira, que é a questão do objetivo, de saber aonde ele quer chegar, e o que ele tem que fazer? Ele tem que dar passos, dia após dia, na direção desse objetivo. E o que diferencia um campeão, né, de uma pessoa fracassada é o quê? É que o campeão, por ele saber aonde ele quer chegar, ele vai fazer o quê? Ele vai se esforçar além da medida. Porque se fosse fácil, todos poderiam fazer. Se fosse fácil, qualquer um faz, de fato. Né? Então um campeão, quando ele tem essa perspectiva de onde ele quer chegar, ele se esforça ao extremo, ele supera os seus limites, ele vai além dos seus limites, propriamente dito. Então a primeira característica para a nossa vida pessoal e profissional, para ter uma mente de um campeão, primeiro é saber aonde a gente quer chegar na nossa história, tanto pessoal como profissional. Saber aonde quer chegar, isso é muito importante, minha gente, saber aonde quer chegar. Segundo passo é fazer como a mente de um campeão. É literalmente dar passos na direção. E esses passos na direção é passo sempre de um processo de superação. Sabe o que é superação? É justamente perceber aonde você tem limitações, aonde você tem pontos fracos, aonde você pode e deve de fato melhorar e correr atrás dentro dessa perspectiva. Sim, você tem pontos fracos? Você sabe onde tem que melhorar? Você tem realmente possibilidades aí a ser superadas? Ponto. Então, a mente de um campeão, ele tem essa clareza que você também precisa ter. Se percebeu isso, você já tem a primeira característica de um campeão. A segunda característica de um campeão que fica muito evidente para todos nós que estamos agora em casa, aí na TV Polo, você que está aqui me acompanhando no canal do YouTube, fique bem claro, a segunda característica é enfrentar os problemas. Sim, um campeão, ele tem essa evidência que o problema não é problema. Presta atenção nessa frase que eu estou falando agora. O problema não é problema. É simplesmente a percepção, a forma que eu olho o problema. Então o problema não é problema, é a forma que eu olho o problema para resolver. Se campeões, pessoas da área esportiva, pessoas de qualquer dimensão de superação, seja empresarial ou também dentro da área esportiva no todo, entender o que? Problema não é problema. Problema é a realidade que eu preciso apenas fazer o quê? Administrar e superar. Essa é a segunda característica de um grande campeão. Ele entende que problemas precisam ser superados e ponto. Ok? Fica gravado isso aí para você, certo? Essas duas características da mente de um campeão. Outro item também que eu quero citar para vocês é até uma referência, né? Michael Phelps. Michael Phelps é um nadador norte-americano. O cara, ele é um fenômeno. Por que um fenômeno? Ele superou 37 recordes mundial. Sim, sabe o que é superar 37 recordes mundial? Foi isso que aconteceu. Em uma só edição, em uma só Olimpíada, ele levou mais de 8 medalhas de ouro.
Gente, veja só a proeza disso. De fato, é a mente de um campeão. Ele levou mais de 8 medalhas de ouro, superou, né, os recordes do seu antecessor, no sentido aí também de amplitude de recorde. Ele se superou também como profissional, superou como atleta, se superou em um todo. E a lição que Phelps traz para nós, dentro desse contexto de mente de um campeão, perguntavam para ele os repórteres, né, como que você conseguiu, como que você se prepara, como você conseguiu levantar, subir, né, 8 vezes ao pódio em 2008 em particular, mais de 8 vezes, aliás, ao pódio em 2008, nas Olimpíadas, né, de Pequim. Ele disse, primeiro passo, eu visualizo 2 coisas antes de estar treinando. E também, desculpa dizer, tá? Ele ficou 6 anos se preparando, 6 anos treinando todos os dias consecutivos, 365 dias treinando, sem desanimar, sem desistir. Então, um campeão tem esse mindset de saber onde ele quer chegar. Ele queria ser o melhor naquela categoria. Ele queria ser o melhor naquele esporte. E ele fez um planejamento e 6 anos treinou afinco, dia após dia. E dentro do que ele disse para o jornalista, as duas formas que ele se preparava, que eu quero dizer para você que nós podemos se preparar também, tanto no sentido empresarial como no sentido pessoal. Phelps fala que, primeiro, ele visualizava a derrota. Olha que interessante. Phelps não visualizava a vitória propriamente dita, ele visualizava a derrota. E visualizando a derrota, ele visualizava como superar aquele momento e como aprender com aquele momento e o que ele precisava fazer para ser melhor diante daquela possível derrota, diante daquela possível falha que ele teve e não conseguir lá a medalha, não conseguir a superação do título, não conseguir a superação dentro de uma característica de recorde, não conseguir se superar. Primeiro passo, ele visualizava ele infelizmente perdendo, ele não tendo sucesso. E fazia o quê? Ele aprendia com isso na mente. Ele aprendia com isso na mente, ou seja, ele se superava já aqui, ó, na cabeça, onde muitos de nós fracassamos muitas vezes. Infelizmente, quantas vezes a gente pensa, né, em ter um empreendimento, a gente pensa em ter um negócio, a gente pensa em ter uma profissão de sucesso, a gente pensa em ser uma pessoa realizada, pensa em ter uma família maravilhosa e de repente a gente começa a analisar os obstáculos, né, que vamos ter que enfrentar, como com certeza Phelps analisou. A gente começa a analisar os obstáculos para ter uma boa profissão, para ter uma conta boa referente à financeira ou uma realidade familiar estável e a gente começa a perceber os obstáculos, perceber como o Phelps também percebeu, ele fazia essa análise e o que a gente faz muitas vezes? Se desanima nesse caminho, se frustra nesse caminho. Mas Phelps não, ele falava, primeiro passo é analisar a derrota. Segundo passo é analisar o quê? Analisar a perspectiva de vitória. Ele já se via campeão, ele já se via recordista mundial, ele já se via superando as suas próprias expectativas, que chegava ao ponto dele analisar que ele queria superar apenas ele mesmo. A única pessoa que ele queria superar não era outras pessoas que já conseguiram, né, medalhas, que conseguiram bater recordes. Ele disse que chegou um determinado momento na sua mente, no seu mindset, no seu modelo mental, que ele queria superar apenas ele mesmo. E ele visualizava ele se superando, ele visualizava ele vencendo, ele visualizava ele conquistando, ele visualizava ele subindo, pegando aquela medalha de ouro, ele visualizava ele sendo um homem vencedor. E de fato, todos nós sabemos, é só você ir lá no Google agora, ir lá no YouTube agora, você vai perceber que Michael Phelps, ele foi um dos maiores recordistas mundiais aí no sentido aí de natação e até um dos maiores recordistas no sentido de subir no pódio em uma só Olimpíada. Ele ganhou e ele conseguiu aquilo que ele visualizou. Então você já percebeu a lição? Então, a primeira parte nós muitas vezes fazemos. A segunda parte, será que você se visualiza um vencedor? Será que se você realmente mentaliza você superando as limitações da vida? Será que você se mentaliza já sendo de fato uma pessoa de sucesso? Tanto no sentido financeiro, no sentido pessoal, familiar. Será que você se mentaliza assim? Se não, está na hora de você fazer como Michael Phelps. Mas só mentalizar não adianta. Só mentalizar não adianta, tem que fazer como ele fez. Lembra? Eu passei a lição.
Foi 6 anos se preparando. Dia após dia, treino após treino. Você precisa se mentalizar superando aquilo que é limitação. Você precisa mentalizar sendo, de fato, uma pessoa de sucesso, sendo uma pessoa realmente que vai alcançar os seus objetivos em todas as áreas, mas, porém, entretanto, todavia, você precisa fazer a lição de casa. Você precisa dar cada dia um passo na direção daquilo que é o seu sonho, daquilo que é o seu objetivo, seja pessoal como seja também profissional. Você precisa fazer como Michael Phelps, tá? Fica a lição, fica a dica para você. E até interessante, existe uma perspectiva, né, dentro dessa questão de mentalidade dos campeões, que há duas perspectivas para você encarar uma situação na vida. Seja profissional, lá no dia a dia, né, no labor da indústria, no labor lá do escritório, lá no labor da sua vida, chão de fábrica, operacional, ou até mesmo, né, no labor do estudo, no labor do esforço de queimar a pestana, de cálculos, de faculdade, de cursos técnicos, enfim. Existem duas perspectivas para encarar isso, como também no sentido pessoal. É a perspectiva que a vida pode estar te dando ali naquele momento, naquilo que você está fazendo, uma situação desagradável. Por que situação desagradável? Te explico. Porque vai vir problemas. Lembra? O problema não é o problema, é a forma que eu vejo o problema. Vai vir problemas, vai vir dificuldades. E a mente do campeão, que eu espero que você tenha, como eu também quero ter, eu me esforço para isso também, para ter, a mente do campeão, ele analisa da seguinte forma: ele vê aquela dificuldade, aquela percepção, ele não vê naquela percepção da dificuldade um desastre, ele vê um desafio. Ele vê um desafio. Não vê um desastre, ele vê um desafio. O que você tem percebido na sua vida? Você tem encarado as coisas que acontecem na sua vida pessoal e profissional como um desastre ou como um desafio? Tá aí algo para a gente refletir, certo? Tá aí algo para você levar deste programa de hoje. Tá aí algo para você levar aqui desse nosso bate-papo aqui no nosso canal do YouTube. As coisas que você tem vivenciado dentro do teu dia a dia profissional tem sido um desastre na sua forma de pensar ou tem sido um desafio? As realidades que você tem enfrentado na sua vida pessoal, lar familiar, relacionamentos, seja com amigos, famílias, pessoas que você ama, enfim. Essas situações que você tem vivenciado, você encara de forma mental como um desastre ou como um desafio? Porque a grande diferença, a mente de um campeão, tá aí a chave de ouro para a gente poder concluir hoje o nosso programa de hoje. A grande sacada tá aí desses caras. Eles percebem, eles analisam essas coisas, eles aprendem a analisar dessa forma. Que aquela situação difícil, que aquele problema, que aquele obstáculo não é um desastre. Aquilo é um desafio. Ele precisa lutar e precisa superar. E quando a gente encara essas situações como desafio, gente, muda tudo. A gente diz, eu posso até afirmar para você, dentro de uma linguagem de psicologia, né, você termina adquirindo um mindset de crescimento, ou seja, um modelo mental de crescimento, uma configuração da mente de crescimento. Por quê? Você começa a perceber em cada dificuldade que você enfrenta como uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de você subir um degrauzinho a mais e dar um salto lá na frente. Por quê? As dificuldades se tornam o quê? Desafio. E os problemas que você enfrenta não se tornam mais problemas, é apenas algo que você precisa administrar. Então fica a lição hoje, mente de campeão. Te convido, te desafio até essa mente de campeão. Porque sem mente de campeão, desculpa, infelizmente você nunca vai subir ao pódio da vida. E nem eu também. Então fica o convite para nós dois aí se desafiar e ir juntos de fato conquistar essa grande medalha, esse grande pódio da vida que é o sucesso. Ok? Então te aguardo na próxima viagem do conhecimento. Se fez sentido para você, fez sentido esse vídeo? Está te ajudando? Esse programa está te ajudando também? Deixa aí os seus comentários, coloca aí um comentário, coloca uma dica, coloca aí uma palavra aí para nós aí, tanto também de crescimento como também no sentido de elogio. E te aguardo na próxima viagem do conhecimento. Fica com Deus, até a próxima!